Considerado um dos maiores times da Inglaterra e do mundo, o Manchester United tem uma história rica em títulos e ídolos. Porém, nos mais de 140 anos dessa história, um dos momentos que mais marcaram o clube não está relacionado a títulos ou ídolos, mas sim a uma das maiores tragédias do futebol mundial. Esta tragédia ficou conhecida como o Desastre Aéreo de Munique, acidente que acabou com toda uma geração do time do Manchester United. Olá, eu sou a Aline do canal Fatos Bizarros. Vem comigo que em 3 minutinhos, eu te conto como logo após ter conquistado a classificação para as semifinais da Copa dos Campeões de 1958, os Diabos Vermelhos, como já era conhecido o Manchester, sofreriam sua maior perda até hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora. Eu e outros apresentadores sempre vamos trazer as mais mirabolantes histórias e segredos do mundo. E não esqueça de ativar o sininho para ser avisado do nosso próximo vídeo. Agora vamos lá. O ano era 1958. E em 6 de fevereiro a delegação dos Diabos Vermelhos voltava de Belgrado, na Sérvia, onde o time conquistou a classificação para as semifinais da Copa dos Campeões após bater o Estrela Vermelha, um dos clubes de futebol mais populares da Repubblica da Sérvia. Manchester che al secondo minuto con Violet, lo vediamo inquadrato, segna il gol dell'1-0 che mette già in difficoltà la Stella Rossa, e al 15° praticamente chiude l'incontro con Charlton. Azione di contropiede, verticalizzazione che porterà al tiro. Porém, a aeronave que trazia de volta os jogadores, membros da comissão técnica e jornalistas, teve que fazer uma escala em Munique para reabastecer. Mas antes de chegarmos ao momento fatídico dessa história, eu vou mostrar para vocês em que momento se encontrava o clube do Manchester United. A década de 1930 foi o fundo do poço para a equipe do Manchester. Rebaixado 2 vezes para a segunda divisão, o clube estava à beira da falência e veria as coisas piorarem muito mais quando em 1941, com a Segunda Guerra Mundial, seu estádio de futebol seria bombardeado, passando com isso a obrigar o Manchester a ir jogar em Maine Road, estádio do rival Manchester City. Foi sob esse pano de fundo que o treinador Matt Busby assinou com o Manchester, em 19 de fevereiro de 1945. Com uma visão otimista e brilhante, Matt viu nas cinzas do estádio bombardeado do Manchester a chance de mexer com o brio dos jogadores. Apostando em uma geração de jovens, Busby teve que esperar apenas 2 temporadas para conquistar o seu primeiro torneio. E a equipe do Manchester voltou a comemorar um título depois de quase 40 anos. Com isso o time foi ganhando casca e passou a novamente disputar troféus. Demorou mais um pouco, e o Manchester United voltou a ser campeão inglês em 1952, após 51 anos sem títulos nacionais. Os Diabos Vermelhos passaram a ser conhecidos também como os Busby Babies, em nossa tradução algo como bebês do Busby. Vale lembrar que Busby tratava-se do sobrenome do treinador Matt Busby. Isso ocorreu pois Tom Jackson, um jornalista do serviço de imprensa do Manchester Evening News, escreveu em 24 de novembro de 1951, em um de seus artigos sobre futebol, a seguinte afirmação: os bebês do Manchester United estavam calmos e confiantes. Tom se referia ao fato dos jovens jogadores do Manchester United terem demonstrado tranquilidade durante um jogo importante que tiveram. Nascia ali o apelido Busby Babies, um carinhoso modo de se referir ao clube, e com a grande ascensão alcançada com o título de 52, com Matt Busby no comando, o apelido pegou de vez. Com o passar do tempo, a equipe foi se rejuvenescendo cada vez mais. Para se ter uma ideia, na temporada de 1955 a 1956, a média de idade dos jogadores do Manchester United era de apenas 22 anos de idade. Mesmo assim, os Busby Babies, como ficaram conhecidos, foram campeões nacionais, o que levou a equipe inglesa a competir na recém-criada Copa dos Campeões da UEFA, que seria disputada entre 1956 e 1957. Porém, os Diabos Vermelhos acabaram eliminados para o poderoso Real Madrid, que possuía Alfredo Di Stéfano, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. E chegamos ao fatídico ano de nossa história, o ano de 1958. Apesar do fracasso do ano anterior, na temporada de 58, os Busby Babies voltariam a disputar o torneio continental da UEFA, após conquistarem outro título da Liga Inglesa. Entretanto, desta vez, o destino dos meninos de Manchester seria cruel. O Manchester havia avançado para as semifinais do torneio da Copa dos Campeões, e no primeiro jogo da semi, o Manchester venceu por 2-1, o time sérvio do Estrela Vermelha.
Já no duríssimo segundo jogo, os Diabos Vermelhos conseguiram a classificação ao empatarem por 3-3, resultando no placar final de 5-4 para os meninos de Manchester. Na volta para a Inglaterra, o avião da equipe fez uma parada em Munique, na então Alemanha Ocidental, para que pudessem reabastecer. Naquele dia estava fazendo um tempo muito ruim em Munique, uma grande nevasca estava caindo sobre a cidade. A aeronave realizou 2 tentativas de decolagem que falharam e na terceira, a neve impediu que o veículo ganhasse velocidade. Isso acabou causando a queda do avião momentos depois. No avião estava toda a jovem equipe de campeões do time, assim como os dirigentes e alguns membros da equipe técnica, jornalistas e também alguns colaboradores. A tragédia deixou 23 mortos, entre eles, 8 jogadores do Manchester United. Roger Barney, 28 anos. Ed Coleman, 21 anos. Mark Jones, 24 anos. David Pegg, 22 anos. Tommy Taylor, 26 anos. Geoff Bain, 25 anos. Liam Vellan, 22 anos. E Duncan Edwards, 21 anos. Vale lembrar que Duncan Edwards era considerado um dos jogadores mais promissores de sua geração, e para muitos, se tornaria um dos maiores da história. Após a tragédia, a cidade de Munique jamais admitiu sua parcela de culpa pelo acidente aéreo, que foi causado principalmente pelas condições do aeroporto. Durante as investigações, o governo alemão chegou a omitir depoimentos, com o objetivo de colocar o comandante da aeronave que pilotava o veículo como o único responsável pela queda. Somente 11 anos depois, com apoio do governo britânico, é que foi provado que haviam falhas na pista. Depois da tragédia, outros 2 jogadores também tiveram que encerrar suas carreiras, por conta dos ferimentos sofridos no acidente. Johnny Bellery, que também atuava pela seleção inglesa, e Jack Blanchflower, que jogava pelos selecionados da Irlanda do Norte. O treinador Matt Busby ficou gravemente ferido, e chegou até mesmo a receber a extrema unção por 2 vezes. Porém, acabou sobrevivendo ao evento. Com Busby hospitalizado, o time de Manchester passou a ser comandado por Jimmy Murphy, fiel assistente de Matt. Ele não tinha viajado para Munique, por causa de suas obrigações como técnico do país de Gales. Apenas 13 dias após a tragédia, os Diabos Vermelhos já jogavam a 5ª rodada da FA Cup, contra o Sheffield Wednesday. Com o mantra de "O United continuará", a equipe foi recebida por mais de 59 mil pessoas. Embora lamentemos nossos mortos e soframos por nossos feridos, acreditamos que os grandes dias não acabaram para nós. O Manchester United se levantará novamente, declarou o presidente do clube à época, Harold Arman. Naquela temporada, o time ainda chegaria à final da Copa da Inglaterra, título que perdeu para o Bolton, e na semifinal da Copa dos Campeões, sendo eliminado pelos italianos do Milan. Na temporada seguinte, com a volta do treinador Busby, o time conseguiu o vice-campeonato inglês. E em 1965, o Manchester United voltava a ser campeão inglês, após uma disputa acirradíssima com o Leeds United. Os 2 times empataram em números de pontos, em vitórias, empates e derrotas. O troféu então foi decidido no último critério de desempate, o saldo de gols, sagrando assim os Diabos Vermelhos, campeões novamente. Chegamos ao fim dessa incrível história de um dos momentos mais tristes do futebol mundial e do Manchester United. Lembrem-se, não deixem de se inscrever no canal. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e espero todos vocês no nosso próximo vídeo. The finest soccer team Britain has produced since the war. And 7 of them died in the crash. 10 others, as well as their famous manager, Matt Busby, were injured. Some so seriously that their lives hung in the balance. Busby's babes, as they were...